Fundo soberano com perdas de 400 milhões de dólares e várias irregularidades nas contas de 2017. Tribunal francês dá razão a Angola contra a empresa de Isabel dos Santos. No Bengo, candidatos aptos no concurso público da educação consideram justa a proposta da anulação dos resultados. A ANEP garante que 80% dos colégios que controla estão em condições para o reinício das aulas. Contas do Fundo Soberano reportam perdas de cerca de 400 milhões de dólares e várias irregularidades. Há 3 anos sem prestar contas, o Fundo Soberano de Angola, através do relatório do auditor independente, apresentou recentemente as contas relativas ao ano de 2017 com um resultado líquido negativo. A PwC, o auditor independente, fez publicar o relatório referente ao balanço de 31 de dezembro de 2017, relevando perdas, irregularidades e admitindo falhas nas contas do fundo gerido por José Filomeno dos Santos até janeiro de 2018, altura em que foi exonerado pelo presidente João Lourenço. Até o final do ano de 2017, o Fundo Soberano teve um resultado líquido negativo expresso em 384,2 milhões de dólares, muito acima dos 43,9 milhões de dólares do balanço anterior. Acrescenta-se ao mau desempenho financeiro o facto de existirem 103,3 milhões de dólares por pagar, acima dos 61,8 milhões do balanço de 2016. Atribuição até aquela altura de 85% a 94% dos seus ativos à gestão de uma única entidade, no caso a Quantum Global. A lei autoriza que o mesmo agente. Acrescenta-se ao mau desempenho financeiro o facto de existirem 103,3 milhões de dólares por pagar, acima dos 61,8 milhões do balanço de 2016. Atribuição até aquela altura de 85% a 94% dos seus ativos à gestão de uma única entidade, no caso a Quantum Global. A lei autoriza que o mesmo agente apenas pode, no máximo, controlar ativos do fundo não superior a 30%. Isabel dos Santos perde no Tribunal francês a ação contra o Estado angolano. O Tribunal Arbitral de Paris condenou ainda a empresária angolana a pagar um montante de 132,8 milhões de kwanzas, equivalente a 203 mil euros, em compensação pelos custos causados pela arbitragem. O mesmo tribunal decidiu não dar provimento ao processo aberto contra o Estado angolano pela empresa Atlântico Ventures, ligada a Isabel dos Santos, que contestava a revogação da concessão do Porto do Dano. Na sessão interditada pela Atlântico Ventures contra o Estado angolano, pedia-se que o Tribunal Arbitral declarasse, entre outras, a nulidade do decreto presidencial em que o presidente angolano João Lourenço revogou em 2018 o diploma que oficializava o ato de favorecimento. Em uma nota enviada hoje à Lusa, o Tribunal de Paris afirma que a decisão de sexta-feira passada foi tomada por unanimidade e não admite recurso a qualquer outra instância. Candidatos aptos no concurso público da educação na província do Bengo de 2019 manifestam-se contra a proposta de anulação dos resultados feita por altos quadros do Ministério da Educação. A pretensão dos técnicos do referido Ministério visa corrigir as irregularidades registradas à volta do processo daquela circunscrição. Entretanto, os candidatos aptos e que já terão assinado um contrato entre março e abril de 2020 responsabilizam os funcionários do Ministério da Educação pelas fraudes registradas. E, em vez da anulação dos resultados, sugerem a realização de uma auditoria para apurar como a fraude foi processada. A Camunda News, um membro do grupo dos candidatos, considera injusta a tendência de se pretender atribuir a responsabilidade aos candidatos. Face o surgimento de reprovados na lista de candidatos aptos para os reclamantes, só os técnicos do Ministério da Educação têm capacidade para engenharia dessa natureza. Deram prova, mas pagaram e haviam saído com notas altas, com notas baixas. Nós com nota alta não havíamos saído, então reclamamos. O Ministério e a PGR tinha que fazer o inquérito para apurar a veracidade.
se apurou o inquérito e viu que muitos haviam cometido falcatruas e desses falcatruas, quando lançaram as novas listas, e nessas novas listas também, os que haviam já ficado aprovados também não ficaram satisfeitos e reclamaram, puseram cartas, e a ministra Kenova também, acho que não acompanha o caso, é que estamos a passar nesse momento. Entre outras, os jovens candidatos ponderam recorrer ao Presidente da República, bem como à Assembleia Nacional, visando contornar aquilo que a chamam de injustiça dos poderosos. A Associação Nacional do Ensino Privado, ANEP, garante que 80% dos poucos mais de 2.000 colégios que controla a nível nacional estão em condições para o reinício das aulas. As regras universalmente aceitas para o reinício das aulas são o distanciamento de 1 metro de um aluno para o outro, a existência de água corrente, álcool em gel, bem como a presença de um dispensador e termômetro. Falando à Camunda News, Manuel Maria, secretário para a informação da ANEP, assegura que 80% dos associados estão com referidas condições criadas. Apesar de os colégios associados estarem alegadamente prontos para o reinício das aulas, Manuel Maria não se manifesta contra a continuidade da suspensão das aulas face ao aumento de casos positivos por coronavírus sem vínculo epidemiológico. De recordar que o governo havia determinado o reinício das aulas para julho, mas acabou por recuar da decisão na passada terça-feira 8, e já não se sabe quando as mesmas poderão reiniciar. Além de manter a suspensão das aulas, o Executivo anulou a medida que obrigava os estudantes a pagarem as propinas, apesar das aulas terem sido suspensas em março. O Ministério da Juventude e Desporto deplora as declarações da presidente da Associação de Atletas Olímpico e Paralímpicos feitas à Rádio 5. Segundo as quais, o Ministério tem faltado com a atribuição de pensões de reforma dos atletas, bem como residências. Em comunicado enviado à imprensa, o Ministério da Juventude e Desporto considera que as informações prestadas pela antiga nadadora constituem verdades e ofendem o bom nome da instituição. No documento, o Ministério explica que não é da sua competência estabelecer vínculos jurídicos laborais com atletas, bem como a sua inscrição no Instituto Nacional de Segurança Social. Entretanto, sublinha ser essa uma obrigação exclusiva dos clubes. O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, manifesta-se confiante de que o avançado Lionel Messi deverá terminar a carreira no clube catalão. A confissão do presidente quanto ao futuro do craque argentino resulta como conta mesmo das conversas que ambos têm mantido. Em entrevista à TV3, uma televisão da Catalunha, Josep Maria Bartomeu disse, e passo a citar: "Com esse falamos no presente, falamos no passado e falaremos no futuro. Ele é o melhor jogador da história do futebol. Tem anos à sua frente e está em plena forma. Não tenho nenhuma dúvida de que continuará no Barça. O futuro dele está aqui. Futebolisticamente e depois do futebol, fim da situação." Marcamos um ponto final com esta notícia. Nós voltamos amanhã.